O desembargador aposentado Sebastião Coelho participou do primeiro fórum sobre violações de direitos após o 8 de janeiro, promovido pela Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, a ASFAV, no Senado Federal, quando falou sobre as prisões em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O desembargador iniciou cumprimentando os familiares e advogados dos presos políticos e disse: "Cumprimento a todos os presentes e me solidarizo com todas as vítimas do Poder Judiciário. Os familiares de vocês não são réus, são vítimas de um sistema que nós haveremos de mudar." Coelho citou um dos exemplos dos abusos que vem ocorrendo na limitação de visitas aos presos com restrição de prerrogativas de parlamentares. Ele questionou como que um senador da República ou um deputado federal que tem sua missão descrita na Constituição tem que pedir autorização para fazer visita a um presídio. Isso só acontece em ditadura. O desembargador apontou que uma violação como essa, se fosse praticada por um juiz de primeira instância, causaria uma punição imediata com possível afastamento. Ele comparou: "Estamos falando da Suprema Corte do país. Isso é uma coisa absurda. Se fosse um juiz, estava afastado." Sebastião Coelho relatou as dificuldades para visitar o ex-ministro Anderson Torres na cadeia, quando foi exigida uma autorização específica do ministro Alexandre de Moraes, mesmo não havendo qualquer previsão legal para isso. Ele apontou que, enquanto Torres acabou sendo libertado graças à influência de parlamentares, os demais são colocados em prisões e retirados ao bel prazer de um ministro da Suprema Corte. O desembargador ponderou que a responsabilidade não pode ser atribuída unicamente a Moraes. Ele disse: "Hoje não podemos dizer que é só o senhor Alexandre de Moraes. O responsável é o STF, porque referenda todas as decisões que ele profere." O desembargador lembrou que as pessoas que foram presas em massa a mando de Moraes estavam exercendo seus direitos constitucionais à liberdade de expressão e de manifestação e apontou a necessidade de apurar as reais responsabilidades pelo ocorrido no dia 8, inclusive as autoridades do governo federal, das Forças Armadas, do Congresso e do próprio STF. Lembrando que a Constituição prevê a liberdade de manifestação, Coelho disse: "Foi no exercício dessa liberdade que as pessoas se deslocaram para Brasília e estiveram na frente dos quartéis gritando SOS Forças Armadas." O desembargador apontou: "Por que não gritaram SOS Supremo Tribunal Federal? Porque não acreditavam no STF. Por que gritaram Forças Armadas? Porque até aquele momento acreditavam nas Forças Armadas. Não creio que essa crença hoje seja a mesma de antigamente." Coelho acrescentou que, além da liberdade de se manifestarem, as pessoas também estavam confiando na palavra dos militares, que haviam emitido uma nota conjunta dos comandantes das 3 forças, atestando que os manifestantes podiam permanecer ali. O desembargador lembrou ainda que o ministro da Justiça, embora tivesse dito que promoveria a desocupação dos acampamentos assim que Lula tomasse posse, não o fez. E tampouco o ministro da Defesa tomou qualquer atitude. O desembargador lembrou ainda a responsabilidade do Ministério Público, que não protegeu as próprias funções e prerrogativas e contribuiu para inúmeros excessos. Sebastião Coelho disse: "Eu quero citar o Ministério Público. Nós sabemos, senhores procuradores, que o STF tomou as missões de vocês, tomou as funções institucionais descritas na Constituição. E os senhores ficaram quietos. Os senhores não reagiram a essa usurpação de competência que foi tomada pelo STF. E quando chegou o dia 8 de janeiro, todas essas pessoas presas." O desembargador apontou ainda erros na tipificação dos crimes, explicando que esses erros permitiram que essas pessoas estejam presas até hoje. Ele afirmou:
Vamos colocar esses 1.000 e poucos que estão soltos, presos com tornozeleira eletrônica, na conta do Ministério Público Federal. Essa conta é dos senhores. Esses senhores não deveriam estar respondendo a processos. Sebastião Coelho denunciou que as pessoas estão sendo julgadas sem sequer serem ouvidas. Ele disse: o julgador que vai julgar o pai, seu irmão, seu filho, nunca viu a cara do acusado. Como ele vai julgar alguém que ele nunca viu a cara? Isso é exercício de ampla defesa? Não é. Isso é aberração jurídica. Ao final, o desembargador cobrou ainda a Ordem dos Advogados do Brasil, que não defende as prerrogativas dos advogados, lamentando o triste papel a que a instituição se presta e o apequenamento da OAB. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 24 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal, a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Os maiores especialistas que eu considero nessa área, que são o desembargador e o Rodrigo também. Eu chamo de Rodrigo, gente, não é falta de respeito, mas é porque eu conheço ele faz muito tempo, é meu conterrâneo, torce para o mesmo time que eu e do senador Girão. Graças a Deus, né? Isso é muito bom. Então, vou passar a palavra para o desembargador, tá certo? Eu cumprimento a todos os presentes. Me solidarizo com todas as vítimas do Poder Judiciário. Os familiares de vocês não são réus, são vítimas de um sistema que nós haveremos de mudar. Eu fiz um roteiro, mas numa audiência como essa, nós temos que ver a sensibilidade do andamento das coisas que estão acontecendo.
E a intervenção do senador Girão, do Marcel Van Harten, duas pessoas que estão à frente desde o início desse processo. Já tive a honra de participar de audiência pública, o convite do desembargador Girão, também do Magno, que tem sido um forte braço nessa luta. Eu começo pela fala dos senhores senadores. Cumprimento o senador Flávio, que acaba de chegar. Como que o senador da República ou um deputado federal que tem a sua missão escrita na Constituição necessita de autorização para fazer visita a um presídio. Isso só acontece em ditadura. E nós estamos aqui a tratar de violação praticada pelo Poder Judiciário. Como assim? Eu fui juiz 30 anos, 11 meses e 5 dias. Como que nós estamos a falar de violação, Ezequiel, praticada pelo Poder Judiciário? Mas foi o juiz lá da comarca, eu cito a minha cidade para não ofender nenhuma outra, de Santana do Ipanema, lá em Alagoas? Não. Nós estamos falando, professor Carol, da Suprema Corte do país. Isso é uma coisa absurda. Se fosse o juiz que estava afastado, não estava anulada a decisão, estava afastado. Eu fui visitar... E provavelmente representado pelo CNJ. Com certeza. Fui visitar, os senhores sabem que eu era o corregedor da Justiça do DF, Justiça Eleitoral, e renunciei em protesto contra o senhor Alexandre de Moraes. Todos conhecem a história aqui. Não vou repetir para não perder tempo. Fui visitar as torres na prisão, lá no batalhão do EVOP. Lá chegando, fui muito bem atendido. Eu digo, eu não sou advogado de ninguém, eu sou do Anderson, não estou aqui como familiar, que não sou, e não sou amigo íntimo dele. Conheço muito bem o Anderson, mas não sou amigo dele. Eu estou aqui como pastor. É uma visita pastoral. O militar me atendeu muito bem e disse, olha, nós apenas estamos guardando o Anderson aqui. Ele está sob a responsabilidade do 19º Batalhão, que é o do prisional para os presos, prisão especial, militares, etc. Eu fiz a ligação. O comandante me atendeu muito bem e disse, ô, Dos Paixão, faça, por favor, um pedido ao capelão da Polícia Militar. Perfeitamente. E aí ele encaminhará para mim. Eu digo, oba, ele vai já dar ok, eu vou visitar. Aí eu vou encaminhar para o ministro Alexandre de Moraes. Eu falei, a possibilidade é zero, porque eu não reconheço em Alexandre de Moraes autoridade ou competência para comandar este processo e comandar este inquérito. E antes o Torre, não se iludam, só foi solto porque senadores o visitaram e saíram de lá informando que ele poderia cometer suicídio. Essa foi a razão. Os demais são colocados em prisões e retirados ao bel prazer de um ministro da Suprema Corte. E hoje não podemos dizer que é só o senhor Alexandre de Moraes. O responsável é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque referenda todas as decisões que ele profere. Eu fiz um roteiro, mas eu vou fugir dele. Falar sobre liberdade de pensamento. A Constituição nos garante a liberdade de pensamento, vedado o anonimato. Vedado o anonimato. Mas, hoje, os senhores ministros falam a todo momento, tanto nas incontáveis entrevistas, intervenções fora do processo que eles fazem, como em suas decisões. A liberdade é até aqui. Onde há liberdade com limite? A liberdade e a responsabilização pelo excedimento do exercício daquela liberdade. E foi no exercício dessa liberdade que as pessoas se deslocaram para Brasília, que estiveram ali em frente do QG do Exército, de outras unidades do país, gritando SOS Forças Armadas.
Por que não gritaram naquela época SOS? Se me roubasse um água, eu ficaria muito agradecido. SOS, Supremo Tribunal Federal, socorro bem presente na hora da tribulação. Não é? Não é? Por que não gritaram SOS, Supremo Tribunal Federal? Porque não acreditavam no Supremo Tribunal Federal. Por que gritaram SOS Forças Armadas? Porque até aquele momento acreditavam nas Forças Armadas. Não creio que essa crença hoje seja a mesma de antigamente. Lembrem que estava ali em direito de reunião pacífica consagrada na Constituição, referendada por quem? Pelos senhores comandantes das Forças Armadas. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas tem que ser dito. Quem estava ali, houve uma nota do comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, dizendo: podem ficar, é reunião pacífica. Se eles tivessem dito, não pode, saiam daqui, teriam todos saído pacificamente. Então vamos buscar as responsabilidades, senhores membros da CPI, desde lá atrás. Não vamos deixar brigadeiro 4 estrelas de fora. Não vamos deixar general 4 estrelas de fora. Não vamos deixar almirante 4 estrelas de fora, não. Eles têm responsabilidade, sim, porque concordaram. Vamos lembrar que o senhor ministro da Justiça atual, eu sei que está transmitindo, e não é bom falar do jeito que eu estou falando em transmissão, mas é que a indignação ela é grande. Vejam, o senhor ministro da Justiça, hoje em exercício, que assumiu antecipadamente o cargo, quantas vezes ele disse: dia 1º todos sairão? Por que no dia 1º o governo atual não determinou a saída de todo mundo? Vamos buscar as responsabilidades. O ministro da Defesa disse: não, até parente meu tem por lá, isso aí vai se dissolver automaticamente. E eu estive no QG, eu fui lá, falei de peito aberto a minha manifestação de pensamento e repeti aqui em audiência presidida pelo senador Girão. Então veja que houve todo um arcabouço, como está se falando tanto aí agora, para que chegasse ao 8 de janeiro. E aí nós vamos entrar numa instituição que não está sendo falada até agora. Toda a culpa está sendo atribuída ao Poder Judiciário. E é correto. Mas não confundam, senhores e senhoras, Supremo Tribunal Federal com o juiz que prestou concurso, que levou 20 anos para chegar ao tribunal, como foi o meu caso, conversando com as pessoas, e mais 9 anos e meio como desembargador. Não confundam essas pessoas com os ministros da atual Suprema Corte do país. Vamos referendar ministros como Sepúlveda Pertence, que foi velado no Salão Branco do Supremo, e eu gostava muito do Pertence. Sou muito amigo do seu filho Evandro. Foi meu colega do Tribunal Eleitoral quando eu lá assumi como juiz. Mas eu disse: eu não tenho coragem de ver a cara dessas pessoas fingindo ali. Olha só, aqui um grande juiz. Um deles até chorou acho que de vergonha, pensando: eu deveria ser um juiz como esse. Citou, mas não fala. Cita o exemplo, mas não segue o exemplo. Cita o exemplo, mas não segue o exemplo. Essa é a nossa realidade. E eu não vou me alongar, eu quero citar o Ministério Público. Nós sabemos, senhores procuradores da República, senhores procuradores gerais, que o Supremo Tribunal Federal tomou a missão de vocês, tomou as funções institucionais descritas na Constituição, e os senhores ficaram quietos. Os senhores não reagiram a essa usurpação de competência que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. E quando chegou o 8 de janeiro e a todas as pessoas presas aqui, denominadas como terroristas, por quem? Em despacho do senhor ministro Alexandre de Moraes. Foi o primeiro a dizer: estou aqui com a decisão, que eram terroristas, para que fossem autuados pela Lei 13.260, e a imprensa colocou o quê? Vamos colocar
É mais fácil dizer que eram baderneiros, os que destruíram aqui, ou que eram terroristas, dar mais ibope. Dizer que era terrorista. E isso foi falado por muito tempo, até que o Ministério Público apresentou as primeiras denúncias e disse, olha, aqui não tem terrorismo. Parabéns ao Ministério Público. Mas o Ministério Público cometeu um grande erro, que foi colocar todo mundo no artigo 286, incitação ao crime, e associação criminosa do artigo 288. E com isso, mesmo as penas sendo inferiores a 4 anos, trouxe aquela jeitinho de dizer, olha, era uma estabilidade. Como é que é a estabilidade de alguém que tem 300, 200 pessoas no acampamento e aqui comparece 2.000 pessoas, 1.500 ou mais foram presas? Como havia uma estabilidade? Para não dizer, ofereça aos senhores o artigo 28 do Código de Processo Penal, que é o acordo de não persecução penal. Nenhum dos parentes dos senhores estariam hoje com tornozeleira eletrônica, não estariam presos com tornozeleira eletrônica, teriam feito um acordo, cumprido aquelas condições e liberados para, cumprindo aquelas condições, ter as suas penas eventuais extintas. Não fez. Então, nós vamos colocar esses 1.000 e pouco que estão soltos, presos com tornozeleira eletrônica, na conta do Ministério Público Federal. Essa conta é dos senhores. Esses senhores não deviam estar respondendo a processos. E aí vem o andamento do processo. O que acontece? O juiz ouve o acusado, olha no olho dele e dá a decisão. Acabou a doutora de falar aqui, eu ia pedir uma confirmação e ela já adiantou, dizendo, olha, ontem eu questionei a juíza, isso quer dizer o quê? Que o julgador que vai julgar o seu pai, seu irmão, seu filho, nunca viu a cara do acusado, mas ele é o julgador. Como ele vai julgar alguém que ele nunca viu a cara dessa pessoa? Isso é exercício de legítima defesa? De ampla defesa? Não é. Isso é aberração jurídica que nós estamos vivendo no nosso país. E agora, para concluir mesmo, eu quero trazer a OAB para cá. Se eu fosse um juiz da ativa, eu não poderia falar, porque tem proibição legal. Se eu fosse somente o juiz aposentado, ou desembargador aposentado como sou, não falaria, que eu não acharia ético. Mas eu estou inscrito na OAB. Agora eu tenho minha inscrição de advogado. E eu posso dizer que a OAB, que papel feio, hein, senhores? Uma instituição que sempre foi baluarte da democracia. Eu fui conselheiro federal quando Marcelo Lavaneri desceu essa esplanada para entregar aqui pedido de impeachment. Eu era conselheiro seccional quando Maurício Correia, de braços dados aqui na seccional do Distrito Federal, de braços dados com o advogado Sigmaringa Seixas e tantos outros, deram os braços, cruzaram e foram enfrentar cavalos da cavalaria naquela época. Eu sou advogado desse tempo. Se não fosse pela democracia, que vergonha os senhores não defenderem os direitos, as prerrogativas dos advogados. A lei de abuso de autoridade diz claramente que é abuso de autoridade não dar acesso dos advogados aos processos. Os advogados não têm acesso. E os senhores fazendo festas, com vescotes, congressozinhos fora do país, para dar tapinha nas costas. Isso é papel de uma instituição que era o porte da OAB? Não é. Mas nós, senadores Girão, senador Flávio, meu irmão e fé, senador Marco Rogério, esses serão os porta-vozes de todos nós, que nós não temos voz. Nossa voz é esta aqui. Eu tenho fé que nós vamos mudar esse país através dessas pessoas que estão sendo vitimadas.